Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando desse retorno do Campeonato Brasileiro, que tivemos aí na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, vitória do Flamengo, segue o líder, o Mengão, líder do Campeonato Brasileiro, venceu pelo placar de 2-0, os gols marcados pelo Luiz Araújo e também do Wallace. O Flamengo está aí com 27 pontos ganhos na liderança do Campeonato Brasileiro, nesse retorno do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo na 15ª colocação com os 12 pontos ganhos. Então vamos falar aqui de muito que aconteceu nesse jogo entre Flamengo e São Paulo, o jogo que o Flamengo conseguiu a vitória também com a situação também aí do Pedro, né, que foi barrado, que o Felipe Luiz falou na coletiva de imprensa também sobre o caso do Pedro e que chamam muito atenção, né, sobre isso. Mas vamos falar aqui, pessoal, dentro de campo dos 90 minutos de jogo, que nós vamos estar repercutindo sobre esse assunto. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras sempre às 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, Conversa de Torcedor Notícias, e também acompanhando também o nosso programa ao vivo de todo sábado às 11 da manhã, sábado, todo sábado, repito, 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também acompanha pelo site radionsc.com, também pela Rádio Net, acompanhando também de tudo que está acontecendo aí com transmissão ao vivo no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, acompanhando dos bastidores do futebol carioca, também acompanhando sobre a seleção brasileira, enfim, que nós vamos estar comentando os assuntos importantes do seu clube do coração, tá certo? E vamos falar aqui desse jogo, pessoal, esse jogo que marcou aí um recorde de público do Campeonato Brasileiro até aqui, são 57 mil, né? Ou melhor dizendo, 67 mil, melhor dizendo, 359 presentes. E vamos falar aqui, pessoal, sobre esse jogo que aconteceu no Maracanã, e que teve nesse retorno no campeonato, o Maracanã lotado com 67.359 presentes no estádio, o maior número do campeonato até aqui, né, nesse campeonato brasileiro. Então, tivemos aí a situação de desempenho do Flamengo, que teve desse jogo muito bem capacitado aí pela equipe rubro-negra, mas também de sustos por conta das lesões do Ayrton Lucas, né, que teve aí no início do segundo tempo, teve um corte profundo na canela no lateral esquerdo, que deixou o gramado chorando, que precisou levar pontos no vestiário para fechar o verimento e também com o Alexandre que saiu do primeiro tempo por conta de problema na coxa. Então, também desses problemas que o Flamengo está passando, né? E também com essa situação do Pedro, né? Que até na coletiva de imprensa o, o Felipe Luiz detonando o Pedro, né? Uma postura no dia a dia do Flamengo, não foi relacionado, que até também de não comprometimento, né? Digamos assim, de não comprometimento dentro do seu trabalho, né? Falta de profissionalismo, né? Por parte do jogador do jogador do Flamengo, que até foi falada, né? O Felipe Luiz, que, que eu nunca tinha visto aí em tese de falar sobre esse assunto, que até o o Felipe Luiz que se determina muito em trabalhar, né? Colocando a instituição no alto. E para mim, principalmente, está certo, né? Para mim, principalmente, está certo. Se não está tendo comprometimento dentro de trabalho, de um jogador que não se compromete, né? De ajudar, né? Também o principal de estrutura de trabalhar para o grupo, e isso daí fica complicado. Então, eu acho que, acho não, é, principalmente que eu estou de acordo com o Felipe Luiz, né? Se não tiver com se determinando nos treinos e tendo o comprometimento do seu trabalho, aí não vai para frente. Isso é muito importante e até
até de acordo com o Felipe Luiz sobre isso, é de sinceridade, é, sinceridade e também com a lealdade com o clube, com a instituição aonde você trabalha, né, do clube, né, onde você trabalha hoje. Então, o Felipe Luiz está certo e ele te tirou o chapéu, né? O Felipe Luiz que teve essa sinceridade aí nesse momento aí. Mas Pedro, infelizmente, aí teve esse erro aí, né, de não ter comprometimento. E a gente sabe muito bem que é um jogador, um grande jogador, o Pedro, que é um artilheiro, sem dúvida nenhuma, mas né, que se não ter a situação aí vai perder aí a titularidade também, o espaço da equipe. Mas vamos falar aqui, pessoal, vamos falar aqui também de um lado, que a gente estamos falando aqui do Flamengo, do outro lado, do São Paulo, que teve a reestreia do treinador Hernan Crespo no comando do São Paulo com a derrota no Maracanã. E o técnico argentino trabalhou durante a pausa para a Copa do Mundo, da Copa do Mundo de Clubes e investindo um esquema de 3-6-1, né? Com um esquema de que tem aí o Alan Franco, o Arboleda e Sabino como três zagueiros, os três volantes, o Alisson Marco Antônio, além também do Pablo Maia, com o Oscar distribuindo no meio de campo, e com os alas, o Cendric e o Enzo Dias, o Cendric Soares e o Enzo Dias, além também do André Silva mais à frente, centroavante. Então, é, dessa situação, o time do São Paulo foi dominado pelo Flamengo no Maracanã e pouco ameaçou o gol do Rossi. Mas vamos falar aqui do jogo por completo, né, por comentar, porque o primeiro tempo, por exemplo, foi de um time só. E o Flamengo infernizou a defesa são paulina, mas não abriu o marcador por conta do Rafael, meu xará, né? E o rubro-negro fez valer o papel de mandante da partida e encurralou o São Paulo, que não conseguiu sair do campo de defesa, inclusive aí durante quase todo o primeiro tempo, inclusive aí que teve finalizações, por exemplo, na primeira oportunidade que teve com o Léo Ortiz que carimbou a trave no chute fora da área e desviando, né, no goleiro Rafael também, e o zagueiro fez o goleiro trabalhar novamente em um rebote vindo de um escanteio, mas a grande defesa do Rafael foi no chute do Wesley, né, inclusive, né, que teve de um lançamento para ele, deu lado direito de ataque, deu um drible em cima do zagueiro Sabino e colocou no canto direito, né? Só que o Rafael defendeu, certo? E nos acréscimos o Plata também perdeu uma grande oportunidade de fazer o gol no primeiro tempo, e chutando para fora. E já pela equipe São Paulina, né? O São Paulo furou a pressão do Flamengo apenas uma vez, em uma jogada que terminou em um cruzamento da área, mas a grande chance do time do São Paulo nos 45 minutos iniciais foi uma entregada do Rossi, né, na pequena área, que quase resultou no lance do André Silva. O atacante não dominou a bola e, e o time do Flamengo, no segundo tempo, não voltou bem no intervalo, né? E perdeu algumas bolas no campo defensivo, né? A chance do São Paulo que teve com o Cendric Soares, que desperdiçou a grande oportunidade depois do cruzamento, certo? Mandando por cima do gol. E a equipe do Flamengo se encontrou no jogo depois dos 10 minutos, quando voltou a pressionar a equipe São Paulina, a- pressionando a saída de bola, certo? E jogar bem, certo? E até que o Luiz Araújo fez o gol, abrindo o marcador no ângulo de Rafael, finalizando bem, mandando para o fundo das redes e não comemorou, né? Por conta que ele defendeu o São Paulo, a lei do ex, né? Lógico, né? A lei do ex. Já a equipe São Paulina que não criou tantas oportunidades, as chances perigosas no segundo tempo depois do gol do Flamengo, e o rubro-negro esteve mais próximo de ampliar a vitória do que sofrer o gol da equipe do São Paulo, do gol de empate, né? E tanto que no último lance do jogo teve aí o Alacian que deu o número dos finais da partida, o Luiz Araújo chutou, o, o atacante do Flamengo chutou, o Luiz Araújo,
o Rafael, goleiro do São Paulo, deu rebote e na sombra o Wallace batendo pro gol para o fundo das redes, marcando o gol da vitória 2-0. E até que o time do Flamengo conseguiu aí esse resultado muito importante, certo? Um resultado muito importantíssimo. O Flamengo é líder no campeonato com 27 pontos, com um jogo a menos, né? Com um jogo a menos. Que temos aí o jogo agora contra o Santos, lá na Vila Belmiro, a partir das 8 horas da noite de quarta-feira. De quarta-feira às 8 da noite, Santos e Flamengo no estádio na Vila Belmiro. E o São Paulo visita o Bragantino às 9h30, também na quarta-feira, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Então, o Flamengo tendo aí, nesse dia aí, de reencontro com o torcedor e de grande vitória. Lógico, o Flamengo líder do campeonato com 27 pontos ganhos. Temos aí alguns jogadores que estão despontando para o futebol, inclusive o garoto Wallace, né, que vem da base, vem jogando muito bem, fazendo gols, certo? Contra o Chelsea da Inglaterra no Mundial, o Los Angeles FC também, e também agora contra o São Paulo, que está fazendo gols e também e também ganhando moral com o Felipe Luiz, inclusive. Então, isso é muito importante nesse crescimento, né? Nesse crescimento de maturidade do garoto. Com certeza que isso vai ser muito bom para o Alacian um pouco mais à frente, principalmente vai ajudar muito o Flamengo nos momentos decisivos, né? Que agora temos aí a Copa do Brasil, também a Libertadores, enfim, isso é muito importante para o garoto, enfim, esse é exemplo que tem que ser seguido, né? Muito grande esse comprometimento aí do jogador Alacian, que sinceramente de um de um jogador que vai crescer, que vai aí despontar muito mais dentro do Flamengo. Isso é mais importante aí tentar os títulos, né, que está aí, né, lutando nesse ano de 2025. Então, e agora vamos ver aí o Flamengo tentar conseguir aí a vitória contra a equipe do Santos na Vila Belmiro às 8 horas da noite lá em São Paulo. Então vamos acompanhar nesse desempenho do Flamengo do técnico Felipe Luiz, tá bom? E esse foi mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pela companhia de sempre. Mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando também o nosso programa ao vivo de todo sábado às 11 da manhã pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, também no canal do YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet e acompanhando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, na seleção brasileira. E para você conferir aí nessa grande final do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea da Inglaterra, nesse domingo, às 4 horas da tarde, do MetLife Stadium em Nova Jersey. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre. Até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, e tchau, tchau. Valeu, galera.